Olá pessoal, vamos à nossa quinta aula de Física Aplicada, força. Força é qualquer agente capaz de produzir num corpo uma aceleração ou uma deformação. Conceito de força. Toda ação capaz de produzir ou modificar um movimento, bem como deformar um corpo, é o conceito de força. É algo intuitivo, mas para compreendê-lo podemos basear nos efeitos causados por ela, como a aceleração, que faz o corpo alterar a velocidade quando uma força é aplicada, deformação, que faz o corpo muda de formato quando sofre uma ação de uma força. A fórmula de força. Força é igual F é igual a força, M é igual a massa, A é igual a aceleração. Então, nós temos F que é igual a M vezes A. Lei de Dufay. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais contrários se atraem. Então, se eu tenho positivo com positivo, eles vão se repelir. Se eu tenho positivo com negativo, eles vão se atrair. Aí tem elas aí, ó. Repulsão, cargas com os mesmos sinais, olha aí. E a atração, cargas com sinais diferentes. Lei do Colombo, de 1785, Charles Auguste Colombo, de 1736 a 1806, fez uma série de modificações ou medidas. Mediu que as forças elétricas entre as duas pequenas esferas carregadas, ele descobriu que a força dependia do valor das cargas e da distância entre elas. Então, olha aí, nós temos a fórmula, que é K vezes o módulo de K1, que é carga, K2 vezes K2, dividido pela distância ao quadrado. Então, nós temos aí K é a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 elevado a menos 9. Sempre vai ser ela, que ela é constante. Então, a gente vai achar duas cargas para achar essa força. Outro exemplo aí, ó, que as forças de sinais diferentes se atraem. Nós temos a mesma fórmula, que pode ser para módulo de força 1 e módulo de força 2. K constante, módulo de carga 1 e carga 2, a distância aí. Se eu quisesse achar que elas são iguais, ó, tanto a força 1 como a força 2. Lei de Colombo, que eu tenho o θ dividido por 1, 2 elevado ao quadrado, d elevado ao quadrado, a distância ao quadrado. Aí nós temos um exemplo aí de trigonometria das forças e peso. Primeira lei de Newton. A lei da inércia, que descreve o que ocorre com os corpos que estão em equilíbrio. Segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, que descreve o que ocorre com os corpos que não estão em equilíbrio. Terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, que explica o comportamento dos dois corpos interagindo entre si. Força resultante no primeiro caso, com a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eu vou ter, se elas estão no mesmo direção, no mesmo sentido, então eu vou somar as forças. Então, a força resultante é igual a F1 a F2. Segundo, força perpendicular é quando se cruzarem, formarem um ângulo de 90 graus com a interseção das retas. Então, eu vou ter a força resultante ao quadrado, que é igual a força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. Quando elas se encontram, a interseção delas aí, ó, tá nesse pontinho aí. Esse gráfico aí, lembra do gráfico aí, ó.
tem um pontinho aí de 90 graus. Quando elas se encontram aí, elas formam um ângulo de 90 graus. 45, 45. Com a mesma direção e o mesmo sentido opostos. Se elas formam um ângulo de 180 graus agora, elas têm a direção e o sentido diferente. O F1 está diferente do F2. Está vindo. Enquanto o F2 está indo, o F1 está vindo. Então, eu tenho que a força resultante é igual a F1 menos F2. Tem direção e sentido. Tem a direção e o sentido da força maior que do módulo. Outro caso. Com base da lei dos cossenos, observação. A medida dos lados é igual à soma dos quadrados das medidas do outro lado, mais o dobro da soma do lado do cosseno do ângulo. Então, eu tenho F ao quadrado, a força resultante ao quadrado, mais F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais duas vezes, que é o dobro dos dois, vezes o cosseno do ângulo. Força-peso. O agente causador, astro que atrai objeto que se encontra em um campo gravitacional. Direção e sentido. A força de direção radical aponta para o centro de massa do astro e sempre ativa. Então, nós temos o módulo P é igual a mg. O módulo que a força P depende do valor da massa do objeto e do valor da gravidade, da aceleração gravidade no local onde o objeto se encontra. A força-peso numa pequena região da superfície da Terra está sempre direcionada. Olha aí, a força-peso ela está sempre direcionada para a Terra. Sempre a força-peso. O nosso peso está direcionado aonde? Para a Terra. Até a próxima aula. Guardo vocês na próxima aula.